Na aula anterior, nós utilizamos o controller para mostrar essa mensagem bem-vindo ao controller, e mostrei para vocês como o controlador chama view e mostrou essa mensagem você chegou na view. Agora nós vamos utilizar o model para ir na base de dados, buscar a tabela estado, buscar todo o conteúdo da tabela estado e mostrar para a gente na tela, tá? Então, vamos começar a implementação. Para isso, eu vou abrir o VS Code, tá? Venho aqui na pastinha Models e vou criar um modelo, né? Então, esse model seria uma cópia da tabela e as funções que eu vou ter para essa tabela, minha model, tá? Então, botão direito, criar um novo arquivo. O novo arquivo, como eu comentei, tem que ser sempre o nome da tabela. Só que aqui, como nós já temos um arquivo chamado estado.php, que é o controlador, nós vamos colocar um estado model.php. Então, só para referenciar aqui, só um model. Dei um Enter, ele já abriu aqui para mim. Inicio a tag PHP e crio uma classe que tem o mesmo nome da tabela, tá? Mais o nome, mais o model, ficando igualzinho o nome do arquivo. E vou estender ela da classe CIModel do CodeIgniter. Então, essa classe CIModel, ela já tem todas as informações necessárias para a gente trabalhar com o banco de dados. Bom, criei a classe, eu preciso criar algumas variáveis. E essas variáveis são os campos da nossa tabela: ID estado, nome e sigla. Então, vou voltar no VS Code e vou criar então public ID estado, então igualzinho o campo da tabela, public nome, public sigla. Então os três campos da tabela já estão aqui. Agora eu preciso fazer o que? Criei os campos. Agora eu tenho as funções que eu vou executar na tabela: selecionar, né, todos, selecionar por sigla, inserir, alterar, excluir. Inicialmente nós vamos criar só o selecionar. Então, para isso eu vou criar uma public function, uma nova função. Ela vai se chamar seleciona, tá? Seleciona todos. Esse nome você pode dar como você quiser. Abre e fecha chave. Fiz isso, tá? Agora eu preciso ir no banco de dados, utilizar o CodeIgniter para ir no banco. Aqui eu não preciso criar uma variável que execute o comando SQL na base de dados. Então esse comando nós não vamos usar aqui. Caso de extrema necessidade, caso de join, left join, que a gente usa. O CodeIgniter ele já prepara para a gente, ele já tem preparado a função que faz essa consulta no banco, tá? Então, para isso é o seguinte: eu vou criar uma variável chamada tabela, chamada return, tá? Então essa variável return ela vai armazenar tudo que voltar do banco. Então, por exemplo, eu não volto só com o select com as tabelas, eu volto com informação que deu correto, quantas linhas tem, quanto tempo demorou para executar, tá? Então eu trago várias informações do banco. Essas várias informações eu vou armazenar nessa variável return. Fiz isso, então eu vou utilizar esse comando. Então this db get e o nome da tabela, estado, vírgula, 100. Tá? Então esse comando aqui, ele representaria o mesmo comando SQL que eu estou digitando: select asterisco from estado limite 100.
Então, ou seja, estou buscando todos os campos da tabela estado, tá? Então, com um limite de 100, então até 100 estados. Então, a variável retorno vai armazenar isso para mim. Então, fiz a consulta na base, voltou, guardou na variável retorno. Agora eu preciso devolver isso aqui lá para o meu controller, porque é o controller que vai fazer essa solicitação. Para eu devolver para ele, eu vou digitar return, retorno, que é o retorno da base de dados, só que eu quero só o resultado. Então eu utilizo essa função result do retorno. Salvei. O que ele retornaria para o meu controller? Algo parecido com essas 6 células aqui que eu estou selecionando, essas linhas de cima e essa linha de baixo. Então a result retornaria essa tabelinha lá, tá? Então return result. Ótimo. Então já tenho o meu model criado, já consigo selecionar todos na base de dados. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso mostrar para o meu controller que existe um model. Até então ele não sabe. Por mais que tenha o mesmo nome que ele não sabe. Então o que eu vou fazer? Vou remover esse eco, tá? E vou utilizar esse comando this load model e o nome do meu model, estado model. Dessa forma, o meu controller estado sabe que existe então um model chamado estado model. Então agora ele já consegue reconhecer. Beleza. Bom, já sabe que existe. Como que eu vou fazer a chamada então para eu receber esse retorno? Ou seja, para eu receber os dados da tabela. Então, vou vir aqui, vou criar uma variável chamada tabela e vou chamar o model this estado model, o mesmo que está aqui em cima, mais a função. Que função? Seleciona todos. Então, seleciona todos. Ótimo. Então, agora eu já reconheço que existe o meu model e também eu já consigo receber todos os estados cadastrados na base de dados nessa minha variável tabela. Bom, então, para todos os controllers que vocês forem trabalhar com model, vai ser dessa maneira. A única coisa é o seguinte: a primeira vez vocês precisam configurar o CodeIgniter para ele saber que existe esse banco de dados, porque até então ele não sabe que esse banco de dados existe. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui na pasta config, nessa pasta config, vamos nessa opção primeiro autoload. Essa autoload ela vai carregar algumas bibliotecas do CodeIgniter quando a aplicação ser iniciada. Nós vamos fazer o que? Vamos achar essa linha libraries, ou seja, bibliotecas, e vamos adicionar a biblioteca database. Ótimo. Então, a partir de agora, nós estamos trabalhando com banco de dados. Então, autoload vai carregar todas as funções necessárias para o banco. Posso fechar aqui o arquivinho autoload. Agora, dentro da pasta config mesmo, tem essa outra pasta, database. Agora eu tenho que configurar então a minha conexão com a base de dados. Ou seja, quem é o meu hostname? Quem é o meu servidor phpMyAdmin? Como a gente pode ver, é o localhost mesmo. Então essa opção eu deixo localhost. Qual usuário? O usuário root. Qual a senha? No meu caso não tem senha, mas se você tivesse uma senha, 2, 3, 4, 5, 6, sua senha.
E qual base de dados nós queremos? Nós queremos a base de dados seguradora. Então venho aqui e digito seguradora. Salvo. Ou seja, então já está configurado minha database e também minha biblioteca já está configurada. Se eu rodar a aplicação agora, não é para dar nenhum erro, porque está tudo configurado. Então venho aqui, Enter, deu um erro e seleciona todos. Tá? Vamos verificar. Ele está falando que o método do estado model seleciona todos não existe. Então deve ser algum erro de digitação. Seleciona todos. Volto. F5. Então o erro já foi resolvido. Não apareceu nada, porque eu não mandei aparecer. Então, para finalizar essa parte de conexão, vou clicar no VS Code e vou jogar na tela de qualquer jeito, utilizando o vardump, a minha tabela. Então, vou jogar desconfigurado de qualquer jeito na tela. Então, adiciono vardump, tabela. Volto no navegador, F5. Agora, então, eu já vejo que na linha 0 da minha tabela, eu tenho um campo chamado ID Estado, que é 1, um campo chamado Nome, que é São Paulo, um campo chamado Sigla, que é SP. Na minha linha 1, eu tenho o ID 2, o nome do estado Rio de Janeiro e a sigla RJ. Então, basicamente, do jeito que a gente queria. Na próxima aula, nós vamos mandar isso para a Vue.